Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá, gente, vamos para a nossa aula de hoje. Eu queria iniciar a aula resolvendo aquele exercício que eu passei para casa. A gente viu na última aula limite da função composta e antes disso limites laterais. Então, usando o limite da função composta, a gente estava resolvendo o limite mudando a variável. Porque agora que eu sei do limite da função composta, se eu tenho lá um limite, que a variável é x, eu posso então definir uma função composta de variável u e resolver o limite em cima dessa variável. Então, a gente terminou a aula passada resolvendo o limite assim. E agora eu queria começar a aula resolvendo outro limite que também a gente vai usar mudança de variável. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no slide. Então a gente vai resolver o item D do slide, tá? A gente terminou resolvendo o item C da última vez. Eu até errei a digitação no quadro, né? Isso atrapalhou um pouquinho a gente. Mas agora eu vou prestar atenção, não vou errar, para a gente fazer direitinho, até para vocês também não ficarem confusos, né, com a mudança de variável. Então, bora resolver esse limite. Item D. Eu tenho o limite da raiz cúbica de x mais 2 menos 1 dividido por x mais 1 quando x tende a menos 1. Tá, eu acho que agora eu copiei certo, né? Tá, beleza. Então, bora resolver esse limite aqui. Aliás, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, na última aula, quando eu errei a digitação do meu limite aqui, quem me avisou, né, foram os monitores lá, mas na verdade quem percebeu foi um de vocês aqui, foi um aluno que percebeu que eu tinha errado a digitação aqui no quadro, e quando isso aconteceu, até incentivo vocês que vocês podem vir no microfone. Então às vezes eu vou errar alguma coisa, vou errar um sinal, vou errar uma digitação aqui, e aí você pode ir no microfone e falar: professor, o senhor só errou aquele detalhe ali, e aí eu corrijo, tá bom? Até para melhorar a nossa interação aqui, aí eu vou agradecer você, bate palma e tudo mais, aquela alegria que você já conhece, né? Então bora lá, eu quero resolver esse limite, mas você já sabe que se você tentar resolver esse limite diretamente, aí nesse caso eu vou ter uma indeterminação tipo 0 sobre 0. Aliás, gente, na prova de vocês, quem pelo menos identificou corretamente que tinha uma indeterminação tipo 0 sobre 0, corretamente, tá? Eu já dava pelo menos um ponto na questão. Claro que a primeira questão não tinha determinação, né? Porque era uma função contínua. Então, a primeira questão não tinha isso, mas o item B e o item C, quem só identificou que tinha uma determinação tipo 0 sobre 0, já ganhava pelo menos um ponto. Outro detalhe, teve gente que usou L'Hopital na prova. Eu sei que a gente nem estudou aqui L'Hopital. Tem problema? Não tem nenhum problema você ter usado L'Hopital. Você pode usar, porque L'Hopital é um resultado válido. Só que qual foi o problema? Que a maioria das pessoas, acho que até mais de 90% das pessoas que usaram L'Hopital usaram errado. E aí erraram a questão, infelizmente, né? Então, assim, você pode usar L'Hopital? Pode, mas desde que você tenha usado corretamente. Então, a gente teve esse pequeno probleminha, né? Então, por isso que era bom você fatorar, você simplificar, que é o jeito mais divertido. Você sabe que é o jeito mais divertido de calcular limite. L'Hopital tem lá a sua diversão, mas para certos casos. Enfim, eu sei que a maioria está falando: professor, o que é L'Hopital? Calma, a gente vai ver isso mais para frente. Mas vamos lá, eu quero resolver este limite aqui, que vocês estão enxergando, e se eu tentar resolver ele diretamente, eu vou ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente vai usar aqui algum método, né, alguma estratégia para resolver esse limite. Aí, gente, olha o que eu vou fazer. Provavelmente, você olharia para esse limite aqui e pensaria: o que está mais me atrapalhando aqui? Qual é a minha maior barreira aqui, gente? Quem é? Quem você diria nesse limite aqui que é a nossa principal barreira? Provavelmente você diria: é a raiz cúbica. Geralmente as raízes são a que mais a gente não tem problema com elas, né? Assim, eu tenho uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, não gosto. Não tem problema. Você não gostaria que tivesse essa raiz cúbica aqui? Então, vamos transformar ela em uma outra função, uma outra variável. Vamos usar aqui a função composta. Então, o que a gente vai fazer agora é uma mudança de variável no limite, tá? Usando ali toda a teoria de limite da função composta. Então, a gente vai mudar a variável. Mudança de variável. Como é que funciona isso daí? Eu vou transformar alguma coisa aqui numa variável
U. Note que eu não posso fazer simplesmente isso, quer dizer, poder eu posso, né? Se eu usar só isso aqui, U igual a X, ia adiantar alguma coisa no meu limite? Não, se eu só dissesse que U igual a X, eu só estou trocando letra por letra. Então não vai adiantar nada. Então, se eu for mudar a variável, eu tenho que expandir essa mudança. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou dizer que o meu U é toda essa raiz cúbica. Então, U vai ser a raiz cúbica de x mais 2. Pronto. E aí, aos poucos, eu vou transformando todo esse limite na variável U, porque é uma coisa que você tem que entender. Se você for mudar a variável, seja para o limite, seja para uma integral, que a gente vai ver mais lá para frente, se você escolher mudar a variável, isso é um caminho sem volta. Você não pode parar no meio do caminho. Ou seja, se eu escolher mudar a variável x para a variável U, então no final da minha mudança, pode aparecer o x? Não. No final da minha mudança, não pode aparecer mais o x. Tem que aparecer só a variável nova, a variável U. Então, vamos lá. Se eu for mudar aos poucos aqui, então eu já sei, ó, que o meu limite, no numerador, vai ficar U, que é tudo isso daqui, ó, U menos 1. Beleza. Ok, mas e o denominador, professor? O que é que eu faço com esse outro x aqui? Eu vou chamar ele de uma outra variável? Não, eu vou tentar fazer aparecer o u aqui também. Então, note que para isso, eu ainda vou usar essa mini igualdade aqui. Eu vou elevar o cubo dos dois lados, porque note que o meu objetivo é tentar achar alguma expressão para x mais 1. Então, eu quero, de algum modo, transformar aqui o outro lado em x mais 1. Como é que eu faço? Eu posso elevar o cubo os dois lados. Mas nota, gente, eu vou até destacar aqui, que essa daqui é uma igualdade que a gente já usou, tá? A gente usou bem aqui para substituir. Mas eu vou continuar nela e fazer algumas mudanças. Vou elevar todo mundo ao cubo. Aí vai ficar u ao cubo igual a x mais 2. Note que só pelo fato de eu ter elevado ao cubo, eu já fiquei muito perto de x mais 1. Só o que está faltando? Porque aqui eu tenho x mais 2. Eu queria que fosse x mais 1. O que eu faço então? Eu vou subtrair os dois lados por menos 1. Então aí vai ficar u ao cubo menos 1 igual a x agora mais 1. Então, em dois passos simples, eu já consegui achar o meu x mais 1 e transformar ele em u ao cubo menos 1. Então, essa é outra coisa que eu vou usar. Então, meu denominador vai ficar u ao cubo menos 1. Aí eu jogo aqui, ó, u ao cubo menos 1. Só que só está faltando uma coisa aqui, gente. Porque se no final de tudo você fez a sua substituição de maneira linda, de maneira perfeita, mas lá no final eu chego e escrevo assim, com x tendendo a menos 1. Então, foi uma substituição realmente perfeita? Uma mudança? Não, não foi. Porque no final apareceu o x aqui. E eu não quero que apareça o x. Então, professor, já sei então, pronto. Se eu não quero, está aqui, ó. Tá certo isso, gente? Não. Não, porque se o x tende a menos 1, não significa que o meu u também vai tender a menos 1. Tá? Então, eu tenho que ver para onde essa minha nova variável está tendendo. Mas como é que eu faço isso? Simples. Eu vou usar essa substituição aqui, ó. Eu não disse que u é igual a raiz cúbica de x mais 2? Quando eu aplico essa tendência aqui, quanto será que vai dar a minha variável u? É isso que eu tenho que ver. Então, ó, ainda usando de novo essa minha igualdade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o limite em u quando x tende a menos 1, que é a minha tendência original. Só que quem é o meu u? O meu u nada mais é do que raiz cúbica de x mais 2. Isso quando x tende a menos 1. Isso aqui eu consigo fazer, gente? Consigo, no limite da função composta. Né? Eu percebo que eu consigo calcular o limite só de x mais 2? Consigo. Quem é o limite de x mais 2 quando x tende a menos 1? É menos 1 mais 2. Então, isso aqui, ó, eu já sei que vai ficar raiz cúbica do limite de x mais 2 quando x tende a menos 1. Ora, eu já sei que isso aqui vai dar menos 1 mais 2 vai dar 1.
A raiz cúbica ela é contínua em 1, então no final eu vou ter raiz cúbica de 1, que é igual a 1. Só que 1 positivo, né? Ou seja, gente, quando o x tende a menos 1, o meu u tende a 1 positivo. Então, venho aqui e coloco u tendendo a 1. Aí você pode pensar o seguinte, legal, professor, só tem um problema. Eu tive todo esse trabalho para transformar esse limite aqui nesse limite aqui. Mas no final, eu continuo com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque se eu aplicar esse limite aqui para 1, vai ficar 0, e aqui embaixo também vai dar 0. Aí você pode pensar, então não adiantou de nada? Não, gente, adiantou. Quando a gente muda uma variável, não quer dizer que a partir do momento que você mudou, você já conseguiu tirar a determinação. Não. O objetivo é mudar a variável para poder eu conseguir tirar a determinação de uma maneira mais simples e fácil. Porque, por exemplo, antes tu tinha esse limite aqui. Dava para você resolver assim? Dava. Só que ia te dar muito mais trabalho. Porque você ia ter que eliminar essa raiz cúbica aqui. Você ia ter que usar aquele procedimento lá, aquela identidade. A ao cubo menos B ao cubo. Que aqui a gente vai usar também, só que de uma forma mais simples. Então, antes, eu poderia resolver assim, só que ia me dar mais trabalho. Agora que eu transformei assim, isso aqui vai ficar muito mais fácil para mim. Porque o meu denominador, claramente, eu enxergo ele como sendo A ao cubo menos B ao cubo. E eu vou aplicar, então, aquela identidade, aquela fatoração. Então, ó, no meu denominador, eu vou olhar como se fosse U ao cubo menos 1 ao cubo. E eu vou, então, aplicar aquela fatoração que a gente já fez aqui em sala. Qual é a fatoração? Vai ficar U menos 1 vezes U ao quadrado mais o primeiro pelo segundo, ou seja, U vezes 1 é 1, mais o quadrado segundo. Isso quando U tende a 1. Pronto. Aqui apliquei a minha fatoração e com a fatoração eu consigo simplificar e aí então o meu limite vai ficar limite de 1 dividido por U ao quadrado mais U mais 1. E agora você percebe que eu não tenho mais a minha indeterminação. Posso olhar isso aqui como uma função contínua e simplesmente substituir o U pelo valor 1. Quando eu faço isso, eu vou ter 1 sobre 1 mais 1 mais 1. Que no final, a minha resposta vai ser 1/3. Deu para entender, gente, como é que funciona essa mudança de variável? Então, ela é uma consequência da minha função composta, da minha função composta. Então, a partir do momento que eu sei que eu posso transformar uma função aqui em uma função composta e calcular o limite para ela, eu consigo, então, mudar a variável de limite. Da feita que eu mudei a variável, aí sim eu posso aplicar aquelas técnicas que eu já conhecia para resolver esse limite. Tudo bem? Bom, gente, então, isso foi a aula de segunda-feira. E hoje, o que nós vamos ver hoje? Então, eu já quero adiantar para vocês que hoje a gente ainda vai ver limites. Ainda faltam 2 aulas para encerrar o nosso conteúdo de limites, contando com a de hoje. Então, hoje nós vamos ver limite e segunda-feira que vem também. Aí depois a gente vai começar a ver derivadas. Tudo bem? Ah, professor, mas o que falta ainda a ver de limite? Porque parece que eu já sei tudo, né? Parece que eu já sei resolver qualquer limite que aparece pela frente. Realmente a gente já sabe muita coisa, mas ainda faltam alguns resultados. Então, olha só, preste atenção no que eu vou lhe falar. A aula de hoje, ela vai girar em torno de 3 resultados, que eu poderia chamar de teorema também. Então, a aula de hoje, ela se resume em 3 resultados. Cada resultado vai nos ajudar a resolver alguns limites. Na verdade, o terceiro vai nos ajudar a resolver outro tipo de problema, bem interessante. Mas os 2 primeiros, o primeiro e o segundo, vão nos ajudar a resolver uma classe de limites. E o último vai nos ajudar a resolver um outro tipo de problema. Mas vocês vão entender quando chegar lá. Então, vamos lá.
Hoje a aula se resume a 3 resultados, 3 teoremas. Eu já vou dizer qual é o primeiro resultado que vai nos ajudar a resolver uma certa classe de limites. Mas antes, eu acho até que uma motivação, eu poderia pedir para vocês resolverem, por exemplo, esse limite aqui, ó, limite de x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Por exemplo, para esse limite aqui, será que eu conseguiria resolver ele de alguma forma com aquilo que nós já conhecemos até aqui? E a resposta é não, ainda não. Ah, professor, por que não? Eu não posso aplicar aqui, ó, isso aqui não é um produto? Limite do produto é o produto dos limites. Então aqui vai ficar 0, só que aqui vai ficar quanto, gente? 1 sobre 0? Não, 1 sobre 0 não existe. Tá? Então, ó, perceba que só para esse limite aqui eu ainda não consigo resolver. Então, a gente ainda não sabe tudo de limite, né? Ainda falta muita coisa. Então, por isso, eu vou enunciar aqui o nosso primeiro resultado de hoje, que vai nos ajudar a resolver limites assim. Nós vamos estudar primeiro, essa é a primeira parte da aula, o teorema do confronto. Ele tem outro nome também, oficial, tá? É teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Né? Eu até coloquei no slide lá. Mas aqui eu vou usar só o teorema do confronto no quadro, tá bom? Bom, o que diz esse teorema do confronto, gente? Assim, eu sei que a gente não está acostumado muito com teoremas, né? Porque no ensino médio a gente evita um pouquinho essa linguagem. Infelizmente, eu acho que no ensino médio deveria trazer mais essa linguagem da lógica matemática. Enfim, mas todo teorema, ele tem as suas hipóteses. E uma vez que elas acontecem, ele tem a sua tese, ele tem o seu resultado. Então, ele tem as hipóteses e essas hipóteses geram um resultado, geram uma consequência. Então, no caso do teorema do confronto, eu vou ter aqui algumas hipóteses. Quais são elas? Vou até escrever aqui, ó. Hipóteses. Aí eu vou colocar aqui hipóteses e eu vou colocar aqui conclusão. Ou resultado, não sei qual seria a melhor palavra. Quais são as hipóteses do teorema do confronto? Aqui eu não vou detalhar exatamente tudo das hipóteses, porque eu teria que dizer, imagina que tu tem 3 funções, elas são contínuas, elas são não sei o quê, o domínio delas. Não, eu não vou detalhar tudo, vou resumir as hipóteses. Vou colocar aqui as principais, pelo menos para a gente aqui. Bom, digamos que nós tenhamos 3 funções, f, g e h. Imagina, 3 funções qualquer, f, g e h. Só que essas 3 funções, elas estão relacionadas por meio de uma desigualdade. Então, olha só, uma das hipóteses é essa daqui, que f de x é maior ou igual que g de x e menor ou igual que h de x. Então, essa é a primeira hipótese. Qual é a hipótese? Que eu tenho 3 funções, só que uma é maior ou igual que a outra. Tá? Então, f de x é sempre maior ou igual que g de x, e h de x é sempre maior ou igual que f de x. Isso para qualquer x ali, num certo intervalo. Até aqui tudo bem? Então, beleza. Então, você percebe que até agora eu tenho uma hipótese bem simples. Eu tenho 3 funções, só que elas sempre se relacionam dessa forma aqui em um determinado intervalo. Então, f é sempre maior ou igual que g e h é sempre maior ou igual que f. Até aqui tudo bem. Isso é uma hipótese. Outra hipótese tem a ver com os limites dessas funções. Então, olha só, isso aqui é uma hipótese. Outra hipótese que eu tenho. Digamos que o limite da minha função g de x, quando x tende a um valor, esse limite existe e é igual a L. Isso é uma hipótese. Se eu for calcular o limite de uma função g para um certo ponto, ele existe a L. Até aqui, nada demais, né? Agora eu vou para a terceira hipótese. Eu vou dizer que o limite da minha função h de x, quando x tende a p, também é igual a L. Então, essas são as 3 hipóteses principais. Primeira,
As três funções se relacionam dessa forma aqui, por meio dessas desigualdades. A segunda e a terceira são muito parecidas, né? Eu estou dizendo que o limite da função g e o limite da função h, quando x tende a p, é igual a L. Eu creio, isso são as hipóteses, né? Perceba que a função g e a função h, que são as funções que o limite existe, são as funções da ponta, né? São as funções que estão limitando a função do meio. Perceba que essa função f é a função que está no meio das duas. E essas duas que estão nas extremidades, elas têm limites que existem. Eu imagino que se eu fosse perguntar para vocês, dê a sua opinião. Qual você acha que vai ser a minha conclusão a partir dessas hipóteses? Qual você acha que seria para esse teorema aí? O que você acha que ele vai dizer no final? Que o quê? Pode falar, gente. Pode dar um chute aí. Eu te dou essas hipóteses. Como é? Desculpa, pode falar de novo? Perfeito. Já acertaram aqui. Qual é a ideia aqui, gente? Se você tem uma desigualdade, e perceba que eu disse que o limite da G é igual a L, o limite da H é igual a L. Eu falei do limite da F? Não falei. Mas provavelmente o que você espera? Que se o limite das extremidades é o mesmo, qual vai ser o limite da função do meio? Também vai ser L. Tá? Então, o teorema do confronto diz que se você tem essas hipóteses, então a nossa conclusão é que o limite da função do meio, quando x tende a p, também vai ser igual a L. Tudo bem? Então, é isso que vai dizer, para todo o teorema, para você usar, você tem que ver se as hipóteses estão ok, estão sendo satisfeitas, e se estiverem, você tem a liberdade de usar a conclusão dele, ou seja, você pode usar esse resultado bem aqui. Aí perceba que como a função f é a função que está no meio, entre duas funções que o limite existe, é por isso que esse teorema também é como se fosse o teorema do sanduíche, que chamam, né? Porque é a função do meio que você vai descobrir o limite no final. Ou o teorema do confronto, porque parece que está tendo um confronto entre as funções e a do meio fica espremida. E a do meio você consegue descobrir então o limite dela por meio dessa forma. Tudo bem, gente? Dependendo do teorema do confronto, isso é o teorema. É claro que assim, se eu fosse dar um curso de matemática mais avançada para vocês, a gente ia demonstrar esse teorema. A demonstração do teorema não é difícil. Envolve o quê? Épsilons e deltas. Mas pelo tempo, e como a gente já tem mais 2 resultados para ver, a gente não vai demonstrar. Então, eu só estou enunciando o teorema para vocês e nós vamos usar o resultado dele. Mas a demonstração desse teorema nós não vamos ver. Tudo bem? Bom, então é isso. Esse é o nosso teorema. Ah, professor, mas o que isso vai me ajudar? Esse teorema vai nos ajudar a resolver um limite desse daqui, ó. Professor, mas como é que aquele teorema vai nos ajudar a resolver um limite desse tipo aqui? Vou te mostrar como. Eu tenho aqui a função x² e eu tenho uma função seno. Por um acaso, a função x², ela é limitada? Ou seja, tem um valor que ela fica variando ali? Não, ela não tem uma faixa assim limitada. Mas e a função seno? Ela é limitada? É. A função seno é limitada entre quais valores? Entre -1 e 1. Então, sempre a função seno ela vai ser limitada entre -1 e 1. Claro que tem as variações dela, mas em geral é entre -1 e 1. Então, você já sabe que a função seno de 1 sobre x ela é limitada entre os valores -1 e 1. Só que eu te pergunto, essa função aqui é a mesma dessa aqui, gente? Sim ou não? Não. Mas o que falta para essa função aqui ser igual a essa daqui, que é a minha função do limite? O que está faltando? O x², né? Eu posso multiplicar por x² todo mundo aqui? Posso fazer isso matematicamente falando? Posso. E eu vou fazer. Então, eu vou multiplicar todo mundo pela função x². Aí, nesse caso, gente, você pode multiplicar todo mundo por um valor. Você só tem que ver se isso que você está multiplicando vai inverter ou não a inequação. No caso do x², vai inverter? O que você acha? Sim ou não?
não inverte, porque x² é sempre não negativo. Tá? Como é não negativo, x², na verdade, não é nem por isso, é porque x² é uma função crescente para valores positivos. Né? Se é crescente para valores positivos, então eu não vou alterar aqui minha desigualdade. Tá? Ok, então vamos lá. Se eu fizer isso, eu vou ter menos x². Claro que aqui, gente, para eu fazer uma análise mais, digamos assim, mais minuciosa, eu teria que ver o que acontece para x maior que zero, x menor que zero, mas no fundo eu vou cair na mesma desigualdade. Então, eu não vou fazer essa análise tão minuciosa, tá? Mas vai ficar assim, ó, menos x² menor ou igual que x² seno de 1 sobre x menor ou igual que x². Até aqui tudo bem. Eu sabia que a minha função seno, ela é limitada entre menos 1 e 1, e a única coisa que eu fiz foi multiplicar todo mundo por x². E aí eu caio então nessa desigualdade. Vocês estão percebendo que aqui eu já tenho o que eu precisava do teorema do confronto? Aqui eu tenho 3 funções, sim ou não? Eu tenho a função menos x², eu tenho a função x² vezes esse seno aqui, e eu tenho a função x² positivo. Eu tenho 3 funções. E perceba que essa minha função aqui, que eu quero calcular o limite, é justamente a função que está no meio, que está entre as duas funções aqui. Então, agora, para eu aplicar o teorema do confronto, para esse limite aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Me digam aí. O que eu tenho que fazer? Quais são as hipóteses do teorema? Primeiro, eu tenho que ter uma desigualdade dessa, eu já tenho. Qual é a segunda e a terceira hipótese? Que o limite das funções laterais, né, das funções que estão nas extremidades, tem que ser igual. Tem que existir e ser igual. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar esse limite aqui, não nessa função, porque eu não sei ainda qual é o limite dessa função. Mas eu vou aplicar esse limite nessa função e nessa função. É isso que eu vou fazer. Tá? Será que eu sei calcular o limite para essas duas funções? Sei. Então, ó, já tenho aqui minha primeira hipótese. Está aqui minha primeira hipótese. Vamos lá, segunda hipótese. Eu vou calcular o limite para a função menos x² quando x tende a zero, tá? Que é o que eu estou pedindo aqui. Aí tá, isso aqui você pode aplicar direto, é uma função contínua, vai ficar menos 0², que vai ser igual a zero. Então, calculei o limite para menos x², e agora eu vou calcular o limite para x² positivo, só que quando x tende a zero. Isso aqui, obviamente, também vai dar zero. Ou seja, gente, eu tinha essa desigualdade, eu apliquei o limite nessa função aqui, deu zero. Eu apliquei o limite nessa função aqui, também deu zero. Quanto vai dar esse limite aqui, então? Vai dar zero. Tá? Então, isso daqui, ó, é igual. Agora, cuidado, tá? Quando eu digo que esse limite aqui é igual a zero, tem que ter um motivo, não é só colocar que é igual a zero. Então, tudo isso daqui são as hipóteses do teorema do confronto. Então, eu digo aqui, ó, que pelo teorema do confronto, é que eu estou afirmando que esse limite aqui existe e é igual a zero. Ah, mas como eu sei que eu posso aplicar o teorema do confronto? Está aqui as hipóteses, ó. Está aqui a desigualdade, está aqui os limites dando zero, então esse limite aqui também vai dar zero. Deu para entender? Então, esse é o nosso primeiro resultado de hoje. Então, aí já foi o primeiro dos 3 grandes resultados da nossa aula de hoje, e é o teorema do confronto. Agora eu vou aqui para os slides, que eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, para a gente entender cada vez mais esse teorema. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Olha só, aqui no slide eu já digo quais são os 3 grandes resultados. Então, hoje a gente vai ver teorema do confronto, a gente vai ver limite fundamental trigonométrico e a gente vai ver teorema do valor intermediário. Então, são 3 resultados. Então, ó, começando, obviamente, com o teorema do confronto. Então, aqui, ó, o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, né, como eu disse que ele pode ser chamado. Ele é dessa forma aqui, que eu já coloquei no quadro. Você tem essa desigualdade e o limite das extremidades existe. Então, o limite da função do meio também vai existir, vai ser igual. Aí, por exemplo, ó, mostre que esse limite aí, x² vezes seno de 1 sobre x é igual a zero. Isso a gente acabou de mostrar. Como é o gráfico disso daí, afinal? Está aqui, ó.
Esse é o gráfico da função x² vezes seno de 1 sobre x. Agora, vocês estão percebendo por essa imagem aqui, ó, em vermelho é o gráfico da função x² vezes seno. Tá? Em vermelho é o gráfico da nossa função, x² vezes seno. Gente, essa outra linha aqui pontilhada, ó, que eu estou passando aqui, ó, o mouse. Qual é essa função? Vocês sabem dizer qual é essa função aqui? É a função x². E essa outra linha pontilhada aqui de baixo, ó, você sabe dizer qual é essa função aqui? É a função menos x². Então, nota que a nossa função principal, ela não está sempre limitada entre essa parábola aqui de cima e essa parábola aqui de baixo. Só que quando chega perto do zero, as parábolas elas se encontram em zero. E ela é como se elas estivessem espremendo a minha função principal. Até a minha função principal também chegar aqui e o limite foi igual a zero. Então, assim, isso é a consequência visual do teorema do confronto, ou do teorema do sanduíche, né? Por isso que aqui você pode dizer, né, que é um pão, outro pão, né, e aqui o recheio do seu sanduíche. E aí no final ele vai chegar em algum valor. Tá bom? Bom, beleza, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. A partir do momento que eu disse quem é o teorema do confronto, existe uma consequência dele. Eu poderia até chamar isso aqui de corolário. Quando eu digo corolário, é uma palavra que a gente não costuma usar muito, né? Porque isso também vem da matemática. Mas corolário é quando você tem um caso particular de um teorema, ou uma consequência direta de um teorema. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou chamando de proposição é uma consequência direta do teorema do confronto. Agora, eu queria, gente, assim, geralmente, 90% dos alunos de cálculo 1, quando chega nesse resultado que eu estou mostrando agora para vocês, tanto o teorema do confronto quanto essa proposição aqui, eles não dão tanta importância. 90%. Só que qual é o problema? Lá em cálculo 2, e assim, eu dei aula de cálculo 2 aqui durante 3 anos. Hoje é a professora Evelyn que está com vocês, né? Lá em cálculo 2, a gente usa essa proposição aqui, que eu estou mostrando agora para vocês. Então, lá em cálculo 2, eu digo assim, gente, vocês lembram lá de cálculo... Eu dizia, vocês lembram de cálculo 1, que vocês usaram aquela proposição? Ninguém lembrava. Por quê? Porque ninguém ligava, né? Chegava aqui, o pessoal falava, eu não vou precisar disso. E lá na frente precisava. Então, por favor, já anote no seu caderno aí, pode anotar, que essa proposição aqui, e até mesmo o teorema do confronto, escreva assim, eu vou usar isso em cálculo 2, tá? Vou usar isso em cálculo 2 também, né? Além do que a gente está usando aqui em cálculo 1. E assim, gente, limite em cálculo 2, ele é bem desafiador. Você vai entender por quê quando chegar lá. Então, isso daqui é uma ferramenta muito importante, é um aliado seu de extrema importância em cálculo 2, essa proposição aqui, tá? Então, já anotaram? Beleza, bora ver então o que diz essa proposição. Olha o que ela diz. Se eu tenho duas funções, aí tá, aqui diz que tem o mesmo domínio, e eu quero calcular o limite do produto delas. Então até aqui, nada demais. Você tem duas funções e você quer calcular o limite do produto delas, da multiplicação delas. Aí só quais são as hipóteses? Primeira hipótese, o limite de uma delas vai para zero, e a tua outra função é limitada. Tá? Então, quais são as hipóteses? Tu quer calcular o limite do produto de duas funções. Uma delas é limitada e a outra delas o limite vai para zero. Então, nesse caso, por essa proposição aqui, você pode afirmar que o limite ele também vai ser igual a zero. Tá? Ah, professor, mas como é que eu usaria isso daí? Dá para usar isso daí facilmente, ó. Até nesse nosso exemplo aqui. Vamos voltar aqui para o quadro e vamos analisar esse exemplo. Claro que esse exemplo eu posso resolver tanto pelo teorema do confronto ou pela minha proposição, que é uma consequência do teorema do confronto. Então, olha só, se eu for resolver esse limite aqui de um outro jeito, o que eu vou analisar? Primeiro, aqui eu consigo identificar que eu tenho duas funções se multiplicando? Sim ou não? Consigo. Quem são as funções que estão se multiplicando? É a função x² e a função seno de 1 sobre x. Tá? Então, tem a função x² e a função seno de 1 sobre x. Beleza. Aí, a primeira coisa que você tem que se perguntar, será que uma delas é limitada? A função x² ela é limitada entre duas constantes?
Não. Mas a função C não é? É. Opa! Então eu tenho duas funções se multiplicando, uma delas é limitada. Agora a segunda pergunta. A outra função, o limite dela vai para zero? Nesse caso, vai para zero? Se eu calcular o limite para x²? Vai. Então, pela proposição, olha só, usando a minha proposição, se eu percebo que o limite de uma delas vai para zero e que a outra é limitada, então é aquela proposição já me garante, pela proposição, que isso aqui é zero. Então perceba que eu consigo resolver bem mais rápido, mas porque eu estou usando a proposição. Isso aqui você vai fazer muito em cálculo 2. Você vai ter duas funções se multiplicando, você vai ter que provar que o limite de uma delas sozinha vai para zero e que a outra é limitada. Tá bom? Deu para entender, gente? Então essa aqui é a nossa proposição. Ok. Eu acho que era bom provar essa proposição, pelo menos a proposição, né? Já que a gente não demonstrou o teorema, mas a proposição a gente vai demonstrar. Mas eu vou demonstrar bem rápido também, porque, como eu disse, ela é uma consequência do teorema do confronto, né? Então, ó, eu vou colocar aqui de novo. Quais são as minhas hipóteses? E qual é a conclusão do teorema? Ó, na verdade, só são duas hipóteses, gente. Quais são as hipóteses? Que eu tenho que uma função g de x ela é limitada, ou seja, ela é limitada por uma constante m aqui, e eu tenho que, isso é uma hipótese, e a segunda hipótese principal é que o limite da outra função, f de x, quando x tende a p, é zero. Então, uma o limite vai para zero, a outra é uma função limitada. Só isso. Então, se isso acontece, qual é a minha conclusão? Então, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a p, também vai ser zero. Pronto, isso é a minha proposição. Como é que eu demonstro isso? É bem fácil até. Bom, para demonstrar alguma coisa, eu tenho que chegar nesse resultado usando as minhas hipóteses. Então, ó, primeiro eu vou usar essa hipótese aqui, que o módulo de g é menor ou igual que m. Então, eu tenho o seguinte, que o módulo de g de x é menor ou igual que m. Só que, gente, lembra que eu falei para vocês que falar que o módulo de uma função é menor ou igual que alguma coisa, né? É a mesma coisa que dizer isso daqui, ó, que o g de x é menor ou igual que m e maior ou igual que menos m. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todo mundo pela função f de x. Aí mesmo que troque a desigualdade ou não, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Eu não vou perder generalidade com isso. Então vai ficar menos m vezes f de x menor ou igual que f de x vezes g de x menor ou igual que m vezes f de x. Aí, gente, o que eu faço? Eu quero chegar nisso daqui, né? Se eu fosse calcular o limite para todos os três, quanto é que daria esse limite aqui? Limite de uma constante vezes o limite da f. Lembrando que o limite da f, por hipótese, é zero. Então, se eu fosse calcular o limite dessa função aqui, a constante ela sai do limite, o limite da f de x é zero. Então, isso aqui ia dar zero. A mesma coisa aqui do outro lado, vai dar zero. Então, pelo teorema do confronto, quanto é que vai dar aqui? Vai dar zero. Tá? Então, ó, isso daqui tende a zero quando x tende a p. Isso daqui também tende... Aqui eu estou simplificando ao máximo, tá, gente? Quando x tende a p, então logo, pelo teorema... Aqui eu vou dizer teorema, mas é o teorema do confronto, tá? Pelo teorema do confronto, então o limite da função f de x vezes g de x quando x tende a p é igual
a zero. Pronto. Demonstramos a minha proposição, tá? Usando aqui as minhas hipóteses. E é isso, gente. Então, teorema do confronto e a consequência do teorema do confronto. Agora a gente já pode sair usando esses resultados. Bora resolver só mais uma questão, e aí eu quero passar já para o nosso segundo resultado de hoje, que é o limite fundamental trigonométrico. Então vamos no nosso slide aí, ó. Quero ainda calcular esse exercício. Vocês vão ver que a gente vai resolver rapidinho isso aí. Vou até fazer aqui de novo. Então, ó, nesse caso aí, perceba que é muito parecido, né? Só que agora, ao invés de usar o teorema do confronto, eu vou usar a consequência dele. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse limite, x vezes seno de π sobre x. Eu já sei, se eu fosse querer jogar direto o limite para x tendendo a zero, eu ia ter problema, porque ia ficar seno de π sobre zero. Não existe sobre zero. Tá? E mesmo que eu jogasse valores próximos de zero, como é a minha função seno, ela não ia dar um valor que desse para eu calcular um limite. Só que aí, de novo, eu percebo que isso aqui é a multiplicação de duas funções. É a função x vezes a função seno. Aí eu já começo a lembrar da minha proposição. Aí eu começo a me perguntar, será que uma dessas funções é limitada? A resposta é sim. A função seno é limitada. Então, ó, eu já sei que o seno de π sobre x, por mais que isso aqui possa variar muito, né, perto do zero, mas eu sei que vai ser sempre um valor entre menos 1 e 1. Ou seja, eu tenho aqui uma função que é limitada. Perceba, gente, que quem é limitada é a função seno. A função x, ela é limitada? Não. Tá? Mas pelo menos eu só preciso que uma delas seja limitada. Tá aqui a função seno. E a outra, eu só preciso que o limite dela seja zero. Tá? Então, no caso da outra aqui, ó, quando eu vou calcular o limite somente na função x, quando x tende a zero, isso aqui vai dar zero? Vai. Ó, então, cuidado. Ah, professor, mas e o limite só dessa daqui? Ele é zero? Não. Mas eu só preciso que um deles seja zero. Então, eu só preciso que uma delas seja limitada e que a outra seja zero, o limite. Então, se eu consigo provar isso daqui, ó, e acabei de provar que uma delas é limitada e o limite da outra vai para zero, então, pela proposição, pela nossa proposição, esse limite também é zero. Acabou. Tá? Então, é uma coisa simples, mas que se você entendeu e você aplicar, quando chegar lá em cálculo 2, você vai ter muito menos dificuldade quando você for estudar limites. Bom, então vamos agora para o nosso segundo resultado. Então já sabemos o que é o teorema do confronto, já temos até uma consequência dele. Agora nós vamos para a segunda parte. Antes disso, eu queria só mostrar o gráfico também dessa função aí, ó. Olha como é o gráfico dela, da função x seno de π sobre x. Então, pode perceber que quando chega ali próximo do zero, ela oscila bastante. Mas quando chega ali próximo do zero, aí ela já começa a ficar cada vez mais próximo de zero, do resultado. Então, vamos lá. Segunda parte. Limite trigonométrico fundamental. Bom, gente, esse limite, ó, é esse daqui, tá? Então, isso aqui poderia até dizer que é um teorema também. Teorema. Qual é o teorema? Toda vez que você tiver limite da função seno de x dividido para x, quando x tende a zero, isso aqui vai dar igual a 1. Agora, note o seguinte, tá, gente? Se, isso aqui é importante eu falar. Deixa eu colocar aqui. Enquanto vocês olham ali para o slide. Já anotem no caderno de vocês, isso aí vocês vão usar bastante também, esse resultado. Limite trigonométrico fundamental.
Ó, primeiro, gente, eu queria que você entendesse o seguinte. Se você fosse resolver esse limite, né? Limite do seno de x dividido para x quando x tende a 0. Se caísse esse limite, por exemplo, na prova de vocês, você ia perceber que você ia ter muita dificuldade com ele. Por quê? Primeiro, que se você fosse querer substituir direto pelo zero, quanto é que ia dar? Quanto é o seno de zero, gente? Seno de zero é zero. Então, ia ficar 0 sobre 0. Então, você ia ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí, só que aqui, o que a gente está fazendo quando a gente chega numa indeterminação? A gente está tentando fatorar a minha função, ou está tentando multiplicar ali pelo conjugado, se for uma raiz quadrada, ou a gente pode transformar numa função composta, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, gente, o problema é que nenhuma técnica que a gente sabe até agora resolveria esse limite. Porque, na verdade, para resolver esse limite mesmo, sem já saber do limite fundamental trigonométrico, eu teria que usar o L'Hopital, que é a demonstração mais oficial para esse limite aqui. Então, a gente não tem ainda as ferramentas para resolver esse limite. Mas eu já estou afirmando para vocês, isso é um teorema, que esse limite aqui, da função seno sobre a função x, isso aqui sempre vai dar igual a 1. Tá? Eu já estou afirmando, isso é um resultado. Tá? Isso aqui já é a minha conclusão. Então, toda vez que você tiver limite da função seno sobre x é igual a 1. Bom, para eu provar isso para vocês, isso aqui eu vou provar isso agora para vocês. Mas assim, teria dois jeitos de eu provar. Tem uma demonstração que ela é a mais oficial, ela é a mais, digamos, formal, né, e ela é a mais forte, que eu usaria L'Hopital. Só que a gente não sabe ainda o que é o L'Hopital. A gente vai ver só depois, quando a gente for ver derivada. Então, eu vou fazer uma segunda demonstração para vocês, que não chega a ser demonstração oficial, porque ela usa desenhos e tudo mais. Geralmente, quando a gente vai provar alguma coisa na matemática, geralmente não usa os desenhos em si, né? Mas aqui eu vou usar, até para ficar uma demonstração mais palpável para a gente. Então, eu vou demonstrar esse limite aqui, mas eu vou demonstrar de um jeito visual para vocês. Então, bora voltar aqui para o slide. Olha só, enunciei meu resultado e eu quero provar ele de alguma forma. E para isso eu vou usar esta imagem aqui, ó. Imagine que você tem aqui o círculo trigonométrico. Tá? Você sabe que o círculo trigonométrico tem raio 1. Né? Vocês tiveram essa aula aqui de funções trigonométricas semana passada ou retrasada. Pois bem, você já sabe também que, por exemplo, em um círculo trigonométrico, se eu pego aqui um ângulo x, e aqui eu estou supondo que eu estou no primeiro quadrante, tá, gente? Se eu pego o ângulo x, eu sei que a projeção dele aqui no eixo y é justamente a minha função seno, que é essa minha linha azul aqui que eu estou fazendo. E a projeção aqui no eixo x é o que nós chamamos de cosseno, que é essa minha linha verde. E eu sei também que se eu pego essa reta aqui vertical, ó, e faço o prolongamento aqui desse meu raio até chegar aqui, a altura é justamente o que nós chamamos de função tangente. Então, só nesse desenho aqui você consegue enxergar a função seno, a função cosseno e a função tangente. Isso nas suas raízes, né, na sua definição. Beleza. Agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu quero que vocês identifiquem junto comigo 3 figuras geométricas. A primeira figura que eu quero que vocês identifiquem é esse triângulo bem aqui, ó. É um triângulo que começa aqui em A, vem aqui para B e vai aqui para C. Tudo bem? Então, aqui bem aqui eu tenho um triângulo, ó, de A para B para C. Tá? Beleza? A segunda figura geométrica é um setor circular. Então, o setor circular, ele começa em A, ele vem para B, e olha, daqui para B, B' no caso, né? Ele vem de A para B' e ele vem para cá, para C, ó. Então, isso daqui é um setor circular. Então, primeira figura, eu tinha um triângulo, ABC, e agora eu tenho um setor circular, que vai de A, B' até C. E a minha última figura é um outro triângulo, um triângulo maior, que vai de A para B' e para C'. Ok? Até aqui tudo bem? Então, eu tenho um triângulo menor, eu tenho um setor circular e eu tenho um triângulo maior. Eu tenho 3 áreas aqui. Qual dessas é a menor área? É do triângulo menor.
Essa área começa daqui, A, B, C. Essa é a área do triângulo menor. Depois dela, qual é a maior área? É a do setor circular. Começa aqui em A, vai para B' e vem para C. E por último, quem é a área maior? É do triângulo maior, que vai de A, B', C'. Tudo bem até aqui? Tá, então sabendo disso, eu vou, com a imagem aí no slide ainda, eu vou fazer aqui no outro quadro mesmo. Com essa imagem, eu quero provar o limite fundamental, trigonométrico. Então, perceba aí que eu tenho o seguinte. Eu tenho que a área de... colocar assim, a área de ABC é menor ou igual que a área de AB', que é menor ou igual que a área de B', C'. Agora, vamos lá, me ajuda, olhando aí para o slide, do jeito que está aí. Como é que eu calculo a área da minha região ABC? Ora, ABC é um triângulo, certo? Qual é a base desse triângulo, gente? Quem é a base? É cosseno. Quem é a altura? É seno, tá? Então, seria como? Ficaria aqui, cosseno vezes seno, dividido para 2, né? Já que é essa área do triângulo. Ó, eu vou pular essa aqui, mas a gente já vai ver ela. Bora logo para o final aqui. Como é a área do último triângulo lá, do triângulo maior? Quem é a base dele, gente? Do triângulo maior. Quanto vale a base dele? Vale 1, porque o raio é 1. Não esqueça que o círculo aí é unitário, tá? Então a base é 1. E quem é a altura dele? É a tangente. Então vai ficar 1 vezes tangente dividido para 2. Então vai ficar tangente dividido para 2. Tá, agora bora aqui para o quadro, que eu quero ver qual é a área de um setor circular. Vocês lembram da fórmula da área do setor circular? A pessoa não lembra. Tá, se você não lembra, deixa eu fazer aqui rapidinho. É só você lembrar o seguinte, ó, gente. Eu quero a área de um setor circular. Aí o que eu sei? Eu sei que se o meu ângulo é 2π, a área é completa, né? Ou seja, a área do círculo. Então aqui, ó, esse daqui é o ângulo, esse aqui é a área. Então se o ângulo for 2π, se você der uma volta completa, a área é a área do círculo, πr ao quadrado. Agora, e para um ângulo qualquer? Para um ângulo teto. Nesse caso eu estou chamando o ângulo de x, né? Então, e para um ângulo x, qual vai ser a minha área? Essa que é a pergunta. Então aqui, ó, eu multiplico, aqui cruzado, vai ficar A vezes 2π igual a x vezes πr ao quadrado. Só que lembrando que no nosso caso o r vale 1, o raio é unitário, tá? No nosso caso o raio vale 1. E outra, aqui eu posso simplificar o π, ó, tendo dos dois lados. Então nesse caso a minha área desse setor circular para um raio unitário e um ângulo x é x sobre 2. Tá? Então, sabendo disso, bora voltar para cá. E eu sei que a área do setor circular aqui é simplesmente x sobre 2. Qual é o meu objetivo com isso, gente? O meu objetivo, ó, perceba que aqui eu criei uma desigualdade, né? Essa desigualdade não parece teorema do confronto? Esse é o meu objetivo mesmo. Só que para eu usar o teorema do confronto, antes disso, eu preciso que a minha função do meio seja a função que eu quero. Qual é a função que eu quero? É a função seno de x sobre x. Então eu vou tentar fazer com que ela apareça aqui nessa desigualdade. A função seno de x sobre x. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir pelo seno de x. Né? Já que, aliás, não, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificar o 2, né? Já que ele aparece em todos aqui, ó. Já posso simplificar. A segunda coisa que eu vou fazer é dividir todo mundo pelo seno de x. Lembrando que eu estou no primeiro quadrante, tá? Todo mundo é positivo aqui. Então eu vou dividir todo mundo da minha desigualdade pelo seno de x. Claro, quando eu fizer isso, aqui eu vou colocar, vai ficar cosseno x, seno x, dividido pelo seno de x, menor ou igual que x sobre seno x, menor ou igual. Gente, quem é a tangente mesmo? Não é seno sobre cosseno? Vai ficar seno
dividido para cosseno e agora dividido para seno também, né? Pronto. Então, a única coisa que eu fiz foi dividir todo mundo pelo seno. Com isso, ó, já simplifico aqui e já simplifico aqui. Então, olha como é que ficou minha desigualdade. Ficou cosseno de x menor ou igual que x sobre seno x menor ou igual que 1 sobre cosseno x. Tá, gente, tá parecido, mas ainda não é igual, né? Qual é a minha função? A função é seno sobre x. Então, o que está faltando aqui? Eu inverter a fração. Mas se eu inverter a fração, aí nesse caso, o que acontece com a minha desigualdade? Ela inverte. Nesse caso, você ia perceber que não ia mudar, né? Porque aqui ia virar esse e esse ia virar esse. Mas tá, bora. Mesmo assim, vamos continuar. Vamos inverter. Vou passar para cá. Então, ó, quando eu inverter, vai ficar 1 sobre cosseno, aí, maior ou igual que seno de x sobre x, maior ou igual que o cosseno de x. Opa, agora sim. Perceba que eu tenho a função que eu queria e ela está limitada entre duas funções. Lembrando que o limite que eu quero calcular é para x tendendo a zero. Então, ó, se eu aplicar aqui o limite, quando x tende a zero, da função 1 sobre cosseno, maior ou igual que o limite da função seno de x sobre x, quando x tende a zero, maior ou igual que o limite do cosseno, quando x tende a zero. Eu quero saber qual é esse limite aqui, né? Mas será que eu consigo calcular esses outros limites aqui? Qual é o limite desse daqui, gente? Cosseno de zero quando x tende a zero. Isso aqui dá quanto? Dá 1. E aqui, 1 sobre 1 também. Então, perceba que aqui vai dar 1. No final vai ficar 1 menor ou igual que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, menor ou igual que 1. Ou seja, pelo teorema do confronto, o que eu tenho? Que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Acabou. Então, a partir de agora, toda vez que você vê um limite como esse, seno de x sobre x, você já sabe que esse é o limite fundamental trigonométrico e você já pode afirmar que ele é igual a 1. Então é isso. Vamos agora resolver vários exercícios que envolvam esse limite. Antes, eu só queria mostrar também o gráfico para vocês. Como é que fica aqui no GeoGebra. Ó, então vamos aqui para o GeoGebra rapidinho. Ó, essa função aqui em azul, gente, essa função em azul é a função seno de x sobre x. Aí em verde, ó, em verde eu tenho a função cosseno. E em vermelho eu tenho a função 1 sobre cosseno. Então perceba, ó, que a minha função azul, ela sempre está entre as funções, né, verde e vermelho, ó, bem aqui. Para um intervalo próximo aqui, né, perceba, ó, que ela está sendo esmagada. Então quando eu chego aqui próximo de zero, ela chega aqui, ó, próximo do valor 1. Então, por isso que o limite da função seno de x sobre x é igual a 1. Você garante essa desigualdade para o intervalo ali perto de zero. Aí você pode usar o teorema do confronto. Então tá, bora resolver aqui algumas questões. Ó, tem algumas aí para a gente fazer. Vamos fazer. Primeira questão, eu tenho limite do seno de 5x sobre x, quando x tende a zero. E aqui eu já vou colocar a segunda questão, que é o limite de 1 menos cosseno dividido para x ao quadrado, quando x tende a zero. Tá, então bora fazer, gente. Olha só, cuidado, tá? Digamos que você olhou para esse limite aqui, ó. Você olhou para ele.
E você pensa assim, ah tá, esse é o limite fundamental. Porque tem a função seno em cima, tem o x embaixo, então isso daqui é igual a 1, acabou. É isso, gente? Não, tá, cuidado. Porque, ó, olha o limite fundamental. O limite fundamental, ele é seno de x sobre x. Ou seja, o que aparece aqui, a variável que aparece aqui é a variável que está aqui. É o que está lá no primeiro exercício? Não. No primeiro exercício está 5. Então, não é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu vou ainda transformar esse limite no limite fundamental, que ainda não é o limite fundamental. Aí, como é que eu faço isso? Ora, dentro aqui do argumento do seno, eu não tenho só o x, eu tenho 5x. Então, eu quero que aqui embaixo também apareça 5x. É isso que eu quero. Agora, como é que eu faço para aparecer uma constante 5 embaixo? É fácil, né? Basta multiplicar em cima e embaixo pela mesma constante. Então, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Aí, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar limite de 5 vezes seno de 5x sobre 5x. Ah, professor, já posso usar o limite fundamental? Ainda não. Tá? Ainda não. Porque eu quero que em cima esteja só uma variável. Não uma constante vezes a variável. Eu quero que seja só uma variável. Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar u de 5x. Eu vou chamar aqui u de 5x. Então aqui no lugar do 5x vai aparecer u. No lugar do 5x aqui vai aparecer u. Então, meu limite agora vai ficar limite... Bom, 5 é constante, né? Eu posso tirar ela do limite? Posso. Então, vai ficar 5 limite de seno de u dividido para u. Só que falta eu achar aqui a minha tendência, né? Então, vamos lá. Se eu for calcular o limite de u quando x tende a 0, só que nesse caso, quem é u? U é 5x, né? Então, 5x quando x tende a 0 é 0. Então, quando x tende a 0, o u tende a 0 também. Então, coloca aqui, u tendendo a 0. Gente, e agora? Agora, isso daqui que vocês estão vendo, eu posso afirmar que ele é o limite fundamental trigonométrico? Sim ou não? Sim. Ah, professor, mas tinha que ser x? Não, pode ser qualquer variável. Seno de v sobre v, com v tendendo a 0, seno de y sobre y, tanto faz. Mas isso aqui agora sim é o meu limite fundamental trigonométrico. Então agora eu posso afirmar que esse limite é igual a quanto, gente? É 1. Então esse limite aqui, ó, é igual a 1, e logo a resposta do meu limite é 5. Claro que para isso eu tive que fazer aqui essa pequena mudança de variável. Todo mundo entendeu? Por que eu não joguei logo o limite fundamental trigonométrico? Eu primeiro tive que transformar essa minha função nessa daqui, ó, para ficar exatamente igual ao limite fundamental, e assim, aí sim eu posso afirmar que isso aqui é igual a 1. Bom, vamos para cá agora, né? Ó, nota que aqui, gente, nem seno aparece. Mas se eu for tentar jogar o zero direto aqui, ó, vai ficar 1 menos cosseno de 0, só cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 menos 1, que é 0, e aqui vai ficar 0. 0 sobre 0. Então isso aqui dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então vou ter que fazer alguma coisa. Bom, toda vez que aparecer uma função trigonométrica em cima, um x embaixo, então provavelmente você vai precisar do limite fundamental trigonométrico. Só que o limite fundamental não é com cosseno, ele é com seno. Então, eu gostaria que de alguma forma aqui em cima aparecesse o seno. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela função 1 mais cosseno. Bom, eu posso fazer isso, né? Eu posso multiplicar em cima e embaixo desde que seja pela mesma coisa. Então, multipliquei. Professor, por que eu estou fazendo isso? Só para complicar minha vida? Não, calma, vai dar certo. Então, isso aqui vai ser limite. Gente, em cima, ó, eu tenho a menos b vezes a mais b. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado.
Aí, dividido por x. Se eu quiser, eu posso deixar esse aqui. 1 sobre 1 mais cosseno x. Quando x tende a zero. Professor, ficou muito mais difícil agora. Não é verdade? Calma, gente. Quem é... Ó, 1 ao quadrado é 1, né? Quem é 1 menos cosseno ao quadrado? É o seno ao quadrado. Que lembra? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pois é. Então, ó, você não precisava se desesperar, né? Tá aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, 1 menos cosseno ao quadrado, isso aqui é o seno ao quadrado. Então, aqui eu vou ter limite de seno ao quadrado de x sobre... Aqui é x quadrado, né? Estou esquecendo. Isso quando x tende a zero. Aí, vezes 1 sobre 1 mais cosseno x. Ok, eu te pergunto, essa primeira fração aqui, ela já é o limite fundamental trigonométrico? Sim ou não? Não, não porque está ao quadrado. Mas calma lá, dá para eu melhorar isso daqui, ó. Eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Posso escrever como sendo limite, abre parêntese, seno de x sobre x ao quadrado. Quando x tende a zero. Aí, vezes 1 dividido para 1 mais cosseno x. Agora sim, dentro do meu parêntese, é o limite fundamental? Dentro do parêntese é. Aí eu posso aplicar o limite da função composta. Ou seja, eu poderia pegar esse limite e jogar aqui dentro. Assim, jogar aqui dentro com aspas, né? Colocar aqui. E eu sei que o limite aqui de dentro é 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado. Ó, porque só aqui dentro vai dar 1. Então, aqui vai dar 1 ao quadrado. E aqui, gente, vai dar algum problema para a gente se eu fosse colocar o x direto aqui igual a zero? Não, né? Porque quanto é o cosseno de zero? É 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado vezes meio. O que, obviamente, é igual a meio. Tudo bem, gente? Tá tranquilo, né? Tá? Então, ó, gente, por favor, refaça isso aqui na casa de vocês, tá bom? Não só esse, mas outros exercícios. Eu acho que para cá, para o limite fundamental, dá para fazer só uns 150 exercícios. Tá? Só, porque ainda tem o teorema do confronto, tem o teorema do valor intermediário. Então, só 150 tá bom. Então, para você ficar bem nessa parte do limite fundamental. Tá, já são 10h30. Vamos fazer aqui mais... Vou fazer rápido esses dois para a gente ir para o limite, para o teorema do valor intermediário. Mas bora fazer rapidamente esses dois aí. Vamos lá. Gente, depois que... Olha só, sem brincadeira. Se eu quisesse, eu passava esses dois aí para casa. Porque se você viu o primeiro e o segundo ali, o primeiro e o segundo, dá para fazer facilmente o terceiro e o quarto. Limite do seno de 6x sobre 5x quando x tende a zero. Quarta questão. Limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. Vamos lá. Olha só, a mesma coisa aqui, gente. Aqui, eu já tenho o limite fundamental trigonométrico? Não. Quem está aqui dentro do seno é o 6x. Então, eu gostaria que aqui embaixo também tivesse 6x. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou multiplicar em cima e embaixo por 6. Vou multiplicar em cima e embaixo por 6. E aí vai ficar limite do seno de 6x sobre 6x, e esse 5 aqui, ó, vou expulsar ele, vezes 6 sobre 5. Quando x tende a zero. Não mudei nada, porque eu só multipliquei em cima e embaixo por 6. O 6 eu coloquei aqui do lado do x, e esse 5 eu coloquei aqui, ó. Ficou assim. Ó, 6 sobre 5 é uma constante, né? Vou tirar do meu limite. E aqui, ó, agora que é a mesma coisa em cima e embaixo, eu vou chamar de u. Aí vai ser aquilo que você já sabe, né? U igual a 6x. E o limite de u quando
x tende a zero, nesse caso também vai ser zero. Então, isso aqui vai ser 6 sobre 5, limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero. Isso aqui já é o limite fundamental? Já. Tá? Então, isso aqui tudo vai dar 1, e aí você vai ter 6 sobre 5. Pronto. Acabou. Bora para cá. Essa é mais fácil ainda, né, gente? Porque o que é a tangente? Seno sobre cosseno, né? Então, aqui eu posso escrever assim, limite de seno sobre x vezes 1 sobre cosseno. Mas por que, professor, o senhor está escrevendo assim já? Porque tangente é seno sobre cosseno. Então, está aqui o seno sobre cosseno. Só que eu estou escrevendo dessa forma aqui, para ficar mais nítido que aqui eu tenho meu limite fundamental, que é 1. Então, aqui vai ficar igual a 1 vezes 1 sobre cosseno de zero. Só que cosseno de zero é 1 também. Então, acabou. E aí, gente, alguma pergunta? Tá bem tranquilo esse limite? Tá. Então, pronto. Como eu sei que vocês já vão resolver muito exercício, vamos para o terceiro e último resultado de hoje. Quero falar com vocês sobre o teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Assim, só o título já ajuda a gente a entender esse teorema. Outra coisa, gente, esse teorema aqui, ele tem mais a ver não tanto com o limite em si, mas com a continuidade da função, com o fato da função ser contínua. Tá? Coloque isso já na sua mente. Não vai aparecer um limite aqui, mas tem muito a ver com o fato da função ser contínua. Quais são as hipóteses do teorema do valor intermediário? Ó, primeiro, pensa que tu tem uma função. O domínio dela não é todos os reais. Pelo menos a gente só vai analisar o intervalo dela, de A até B. E essa função é contínua. Tá? Então, você tem uma função no intervalo AB e ela é contínua nesse intervalo. Isso é uma hipótese. Outra hipótese é que o f de A é diferente do f de B. E só. Tá? Então, eu tenho uma função contínua, tem um intervalo ali que vai de A até B, e quando a imagem nos extremos, né, é diferente. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Imagina que tu tem aqui ó, a função, vou desenhar um gráfico para ela. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Aí digamos que em A, a imagem está bem aqui. Esse aqui é meu f de A. Digamos que para B, a imagem está aqui em cima. Então esse aqui é meu f de B. Então está aqui o A, está aqui o B, está aqui o f de A e f de B. Tá aqui são os dois pontos, tá? São diferentes. Agora, o que diz o teorema do valor intermediário? Olha só. Você percebe que aqui na imagem você tem o f de A e o f de B, certo? Entre f de A e f de B, você tem vários valores intermediários. O teorema do valor intermediário, né? Então, entre f de A e f de B, você tem vários valores, na verdade, infinitos valores intermediários. Não é verdade? Então, por exemplo, imagina que, digamos que f de A fosse igual a 1, f de B fosse igual a 4. Então, entre 1 e 4, você tem infinitos números. 1,1, você tem o 2, você tem o π, enfim, você tem infinitos números. Aí eu te pergunto o seguinte, qualquer valor intermediário aqui, entre f de A e f de B, imagina que eu pego aqui, sei lá, um valor aqui qualquer, um valor n. Aí eu te pergunto, essa minha função, em algum momento, dentro desse intervalo, ela vai atingir o valor n? Sim ou não? Resposta é sim. É esse que diz o teorema do valor intermediário. Então, o teorema do valor intermediário diz
que se eu tenho uma função contínua, e aqui, ó, f de A vem de f de B, então, para qualquer valor intermediário entre f de A e f de B, esse valor vai ser atingido pela função. Ah, professor, mas como é que eu garanto isso? Eu só posso garantir isso porque a minha função é contínua. Porque se a minha função não fosse contínua, poderia acontecer isso aqui no gráfico, ó. Ela poderia chegar bem aqui, ela poderia dar um salto para cá. Ela não poderia fazer isso se a função não fosse contínua? Poderia. Aí esse valor n seria atingido? Não seria atingido. Só que nesse caso, por isso que eu estou assumindo que a minha função ela é contínua. Ou seja, eu teria que desenhar uma linha contínua desse ponto até esse, e com certeza eu ia ter que passar por esse ponto aqui, ó. Faz uma reta horizontal aqui, ó. É impossível eu passar para esse ponto aqui de maneira contínua sem passar por essa linha aqui. Então, com certeza, não importa como é a minha função, com certeza eu vou passar por esse ponto. Então, o teorema do valor intermediário, ele está me garantindo que qualquer valor intermediário na imagem vai ser atingido pela minha função. É isso que diz. Então, se isso aqui acontece, então existe um C entre A e B, tal que f de C é igual a n, sendo n um valor entre f de A e f de B. Ah, professor, mas isso aqui é até intuitivo, né, esse teorema do valor intermediário. De fato, é um teorema intuitivo, porque se você tem uma função contínua, com certeza essa função ela vai passar por todos os valores intermediários. Não só por esse, mas também por esse valor, por esse valor, por esse valor. Agora, sim, esse valor aqui em cima, pode ser que a função passe por ele, mas não é garantido, tá? O teorema não garante que ela vai passar por esse valor aqui de cima. O teorema só garante que ela vai passar pelos valores intermediários entre f de A e f de B. Alguma pergunta? Aí você vai dizer, professor, mas não, tá bom, eu entendi o teorema, não tem problema nenhum, mas para que ele serve? Ele vai servir para calcular o limite? Não necessariamente, mas ele vai servir para calcular algumas coisas bem interessantes. Tá? Então, bora aqui para o slide. Deixa eu enunciar aqui de novo o teorema do valor intermediário. Então, tá aqui, ó. Suponha que tem uma função contínua em um intervalo fechado, e n é um valor qualquer entre as imagens, f de A e f de B. Né? E eu estou supondo que f de A é diferente de f de B. Então, vai existir um número dentro do meu domínio, intervalo aberto, tal que a função aplicada nesse número vai atingir o meu valor n, que é o que eu já expliquei no quadro para vocês. Ok. Aliás, eu não coloquei no quadro, né? Mas essa aqui é a minha conclusão, deixa eu colocar aqui. Essa aqui são as hipóteses e essa aqui é a minha conclusão do teorema. Tá? Então, as hipóteses vão chegar nessa conclusão aqui. Aí tá, bora voltar aqui no meu slide. Então, aqui, ó, eu tenho, de novo, geometricamente falando, né? Se você tem aqui o f de A e o f de B, qualquer valor intermediário, ele vai ser atingido pela sua função, porque a sua função ela é contínua nesse intervalo. Olha só, com o teorema do valor intermediário, eu consigo resolver um exercício desse, por exemplo. Ó. Mostre que existe uma raiz da equação. Aí ele me dá essa equação aqui. Perceba que isso aqui é um polinômio de grau 3. Ó. E eu quero provar que existe uma raiz entre 1 e 2, no intervalo 1 e 2. Eu não sei qual é a raiz, mas pelo menos quero provar que essa raiz está entre 1 e 2. Aí, para isso, a gente vai usar o teorema do valor intermediário. Então, vamos fazer aqui no quadro. Inclusive, gente, eu sei que muitos de vocês ainda vão ter a matéria cálculo numérico. E um dos métodos para resolver equações no cálculo numérico é usando o teorema do valor intermediário, com raciocínios que a gente vai usar agora, nesse exercício aí. Então, olha só, eu tenho essa equação, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x
menos 2 igual a 0. Aí eu quero provar que existe uma raiz entre 1 e 2, ou seja, dentro do intervalo aqui, ó, entre o intervalo fechado 1 e 2. Ok. Esse polinômio todo aqui, eu vou dizer que ele é a minha função, tá? Então, vou dizer que f de x é igual a 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Quando é que eu sei que eu achei uma raiz para essa minha equação? Quando eu jogo um valor para x e esse polinômio dá igual a 0. Se isso acontece, eu achei uma raiz para aquela minha equação. Mas tá, ele já me deu um intervalo aqui, ó, para eu avaliar. É um intervalo fechado entre 1 e 2. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem da função no valor 1 e no valor 2. Então, ó, vamos lá. Sabendo que a minha função é essa, eu tenho o seguinte, ó. Quem é o meu f de 1? Aí no lugar do x eu vou colocar 1. Vai ficar 4 menos 6 mais 3 menos 2. Aqui, isso aqui vai dar 7 menos 8. Isso aqui vai dar menos 1. Aí agora eu vou calcular o valor em f de 2. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar 2. Vai ficar 4 vezes 8 menos 6 vezes 4 mais 3 vezes 2 menos 2. Isso aqui vai dar 32 menos 24. Aí aqui já vai dar 8, né? 8 mais 6, 14. Menos 2 vai dar 12. Olha só, gente. Eu tenho essa função e eu descobri que para o valor 1, a minha função é menos 1. Para o valor 2, a função é 12, a imagem dela. Então, imagina o seguinte, ó. Eu não sei como é o gráfico da função, mas eu sei que no ponto 1, ela atinge o valor menos 1. Ela está bem aqui, ó. E já no ponto 2, ela está bem aqui em 12. Bora colocar o 12 aqui. Ou seja, inicialmente ela está aqui, depois ela vai aparecer aqui. Então, com certeza, essa função, que é um polinômio, ela é uma função contínua. Sim ou não? Que é polinômio, né? Então, ó, ela é contínua. Então, você concorda comigo, ó, que já que ela é contínua, para você sair desse ponto e chegar nesse ponto, uma hora você vai interceptar o eixo x. Sim ou não? E no caso, no momento que você interceptar o eixo x, você achou aqui, ó, a sua raiz. Então, quem está me garantindo que vai existir uma raiz nesse intervalo? O teorema do valor intermediário. Porque essa minha função, ela satisfaz as hipóteses do teorema do valor intermediário. Quais são as hipóteses? Ela é uma função contínua e, ó, nos extremos ela tem imagens diferentes e o zero está entre esses valores. Ó. Entre menos 1 e 12 eu tenho o valor zero. Então, qual é a minha conclusão? Vou escrever aqui. Logo, pelo TVI, né, que é a abreviação do teorema do valor intermediário. Eu nem escrevi, se deveria colocar aqui, ó, que aí eu vou sempre abreviar TVI. Logo, pelo TVI, existe uma constante, que eu não sei qual é, mas eu sei que ela está entre 1 e 2, né, que são os valores que eu procurei. Existe uma constante entre 1 e 2, tal que, quando eu pego f e aplico nesse ponto C, isso aqui dá 0. Só que f é o meu polinômio. Então, estou dizendo que existe uma raiz entre 1 e 2. Tudo bem? Então, esse foi o nosso terceiro e último teorema, ou último resultado de hoje. Então, nós vimos o teorema do confronto, nós vimos o limite fundamental trigonométrico e agora nós finalizamos com o teorema do valor intermediário. Assim, olhando para essa questão que a gente resolveu aqui, você concorda comigo que, na verdade, para eu provar que um polinômio ele tem uma solução, ele tem uma raiz, basta eu achar dois valores para x,
tal que nesses valores, a função, uma hora ela é negativa e outra hora ela é positiva. Não é verdade? Foi o que aconteceu. Ó. Eu achei um valor onde a minha função é negativa e outro valor em que a função é positiva. Se eu conseguir isso, então com certeza vai ter uma raiz entre aqui esses resultados. Então, por que eu estou falando isso? Porque já existe um outro teorema que também é consequência desse teorema do valor intermediário. Então, a gente vai finalizar com ele aqui e eu vou passar um dever de casa para a gente. Então, vamos voltar aqui para o slide rapidamente. Está aí a função, inclusive. Então, a função ela corta o eixo x perto aqui do valor 1, mas é entre 1 e 2. Aí, olha só, tem o teorema de Bolzano ou do anulamento, que é um corolário do teorema do valor intermediário, que diz só o seguinte, ó, se a tua função é contínua e f de A e f de B assumirem sinais contrários, ou seja, uma é positiva, outra é negativa, então você já pode garantir que a função tem raiz, né, que a sua equação ela tem uma raiz. Mas, como eu disse, isso aqui é só uma consequência. Você também pode usar o teorema do valor intermediário ou pode usar diretamente o teorema do anulamento. E é isso, gente. Eu só queria deixar esse dever de casa aqui. Ó, mostre que essa equação admite pelo menos uma solução real. E na aula que vem, como a gente está acostumado, a gente começa solucionando esse exercício. Na aula que vem, gente, não percam, vai ser muito importante. Nós vamos ver limites no infinito e limites infinitos. A gente vai começar a falar de infinito aqui na sala de aula, tá bom? Sexta-feira não tem aula, porque é feriado, então a gente vai se ver mesmo só na segunda-feira. Até mais, obrigado pela presença.